Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel. Com a revista Central Gospel, nesse trimestre, estamos estudando acerca das epístolas gerais, que são a epístola de Tiago, que fala da fé viva, que a fé sem obras é morta, da epístola de Pedro, que nos traz esperança em meio ao sofrimento, das epístolas de João, cujo tema é o amor. Então, fé, esperança e amor são os temas das epístolas gerais. E a de Judas, que fala batalhando pela fé que nos foi dada. Muito bem, então vamos abordar hoje, continuando a epístola de Pedro, alegria abundante no sofrimento. Vamos ler o texto bíblico 1 Pedro, capítulo 4, verso 1, 2, 8 a 10, e depois 1 Pedro 5, verso 1 ao 3, do verso 5 ao 7. Leiamos 1 Pedro 4, 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí, a graça de Deus tem múltiplas formas. 1 Pedro, agora 5, verso 1 ao 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa parte de Pedro, que diz que Deus resiste soberbos e humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, se assemelha com a carta de Tiago 4, verso 6 e o verso 10. Muito bem, vamos ao texto áureo da nossa lição. É 1 Pedro 4, verso 13, onde lemos: Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, há uma bênção em participar das aflições, dos sofrimentos. Vamos à palavra introdutória do nosso estudo aqui. Ao analisar a primeira carta de Pedro, é imprescindível considerar o sofrimento de Cristo. 1 Pedro 2,21, como o eixo central da sua mensagem. O texto apresenta certa complexidade interpretativa, uma vez que o apóstolo transita rapidamente entre diferentes assuntos, compondo uma estrutura mais temática do que linear, característica de sua abordagem pastoral e exortativa. Nessa lição,
serão abordados 4 grandes temas. Primeiro, a identificação do crente com Cristo em diversas áreas da vida, principalmente no sofrimento. 1 Pedro 4, 1 a 19. Segundo, a importância de uma liderança espiritual autêntica. 1 Pedro 5, verso 1 a 4. Instruções para os jovens. 1 Pedro 5, verso 5 ao 7. E, por fim, a orientação sobre como resistir aos ardis do adversário. 1 Pedro 5, 8 ao 12. Então, comecemos com o primeiro tema, identificação com Cristo. Desde o primeiro capítulo de sua primeira carta, Pedro introduz o tema do sofrimento como uma preparação para os desafios maiores que os cristãos viriam a enfrentar. No quarto capítulo, ele convoca os leitores a se identificarem com Cristo em 3 aspectos: no sofrimento, no amor e na glorificação. Vamos abordar esses 3 aspectos. Primeiro, no sofrimento. A vida terrena é breve, comparada à eternidade. Por essa razão, Pedro encoraja os cristãos a adotarem a disposição de Cristo em suportar o sofrimento. 1 Pedro 4, verso 1, destacando a importância do sacrifício e da mortificação como parte essencial da jornada cristã. O sofrimento é a evidência de que o crente está crucificado com Cristo e que possui a capacidade de vencer a carne e suas paixões. Paulo reforça esse princípio: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, verso 24. Vamos sobre o segundo ponto aqui, vivendo sobre a vontade de Deus. O prazer legítimo é uma dádiva, desde que respeite os limites estabelecidos por Deus, em aspectos como sexo, alimentação, descanso e lazer. O texto bíblico apresenta 3 tipos de vontade: a da carne, 1 Pedro 4, 2, parte A, a de Deus, 1 Pedro 4, 2, a parte B do verso 19, e a do mundo. Pagões ou gentios, conforme 1 Pedro 4, 3 e 4, diante do crente a escolha é clara: viver segundo as paixões humanas ou submeter-se à vontade do Senhor. 1 Pedro 4, 2. O chamado à santidade conduz naturalmente a um distanciamento dos padrões mundanos, o que pode causar até perplexidade e até escárnio por parte dos ímpios. 1 Pedro 4, verso 4. No entanto, cada pessoa prestará contas diante de Deus. 1 Pedro 4, verso 5. Para os descrentes, essa advertência é uma oportunidade de arrependimento. Para os salvos, um convite à sobriedade e à vigilância contínua na oração como expressão de confiança e de esperança no Senhor. 1 Pedro 4, verso 7. Vamos ao segundo ponto aqui, o amor. O amor cristão deve ser demonstrado em atitudes concretas, não apenas em palavras vazias. Esse tipo de amor, descrito como o termo grego ektené, deve ser intenso e constante, forte e suficiente para relevar ofensas. É por isso que o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Nos versos 7 a 11, Pedro apresenta 7 orientações práticas, induzindo o conceito de mordomia cristã. Observe. Primeiro,
Sejam sóbrios. É fundamental manter a mente clara e autocontrole para viver com discernimento. 1 Pedro 4, verso 7. Vigie em oração. É requerido uma atitude constante de oração e vigilância como expressão de dependência de Deus. 1 Pedro 4, 7. Tendo ardente amor uns para com os outros, é indispensável demonstrar um amor fervoroso, que cobre a multidão de pecados e que promove união. 1 Pedro 4, verso 8. Sejam hospitaleiros, sem murmurações. Essa prática era comum na igreja primitiva e herança cultural do judaísmo. Hebreus 13, verso 2. No Antigo Testamento, a hospitalidade obedecia à lei. No Novo, tornou-se expressão do amor cristão. 1 Pedro 4, verso 9. Sejam mordomos dos dons de Deus. É necessário administrar os dons recebidos para a edificação do corpo de Cristo, reconhecendo que todo crente possui pelo menos um dom. 1 Pedro 4, 10, Efésios 4, 11 a 12 e 1 Coríntios 12, verso 7. Falem também de acordo com os oráculos de Deus. É imperativo proclamar a verdade, como fidelidade, seja na pregação, na profecia ou na fala cotidiana, evitando palavras que desagradem a Deus. 1 Pedro 4, 11, Isaías 50, verso 4 e Efésios 4, 29. E administre segundo o poder de Deus. É crucial servir com zelo e disposição para beneficiar o próximo conforme a força que Deus concede. 1 Pedro 4, verso 11, conforme Romanos 12, verso 6. Muito bem, falamos do sofrimento, do amor. Vamos à glorificação, terceiro ponto. Pedro reconhece que o sofrimento faz parte da jornada rumo ao lar celestial. Alguns veem como uma prova necessária, outros como uma obra maligna. Contudo, as provações devem ser encaradas como um meio pelo qual Deus mede e aperfeiçoa a fé. 1 Pedro 1,7 diz que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Assim como existe o amor ardente, em 1 Pedro 4,8, também existe a prova ardente, 1 Pedro 4,12. Nessas situações, o cristão é chamado a resistir com coragem e altruísmo, sabendo que o fim está próximo e que em breve a recompensa eterna será concedida. A alegria indizível. A alegria cristã não é um consolo passageiro, mas um vislumbre antecipado da glória futura que nos aguarda. Pedro orienta: alegrai-vos por sede participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis. Aqui, o sofrimento de Cristo nos une, ou o sofrimento por Cristo nos une ainda mais a Ele e nos faz participantes da sua glória, da sua vitória. Como afirmou John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos com Ele. O juízo na casa de Deus. Pedro também adverte sobre a necessidade de viver o Evangelho com dignidade, pois nem mesmo a casa de Deus está livre de julgamento. 1 Pedro 4,17. Esse juízo começa pela igreja, com o propósito de purificar e fortalecer a cada crente. 1 Pedro 4,18. Vamos ao segundo ponto, ao segundo tema da epístola aqui de Pedro,
nessa porção que nós estamos vendo. A liderança autêntica. A verdadeira liderança cristã é legitimada pelo serviço, não pela posição ocupada. No exercício do ministério, a dedicação está intrinsecamente ligada ao sofrimento, exigindo entrega e disposição genuína, mesmo em meio às advertências. Vamos ao ponto 2.1, a postura do verdadeiro líder. Mesmo sendo apóstolo de Jesus, Pedro não reivindica sua posição apostólica, embora tivesse autoridade para fazê-lo. Em vez disso, revela humildade ao se equiparar aos demais líderes, apresentando-se como presbítero. 1 Pedro 5, verso 1. Pedro reconhece que, assim como os demais, ele também era um presbítero, ou uma ovelha no rebanho de Cristo. 1 Pedro 2, 25. Dirigindo-se aos presbíteros, Pedro relembra sua experiência ao lado do Mestre, sendo ele uma testemunha ocular dos seus sofrimentos, não apenas no Calvário, mas também durante o seu ministério, Atos 2, 22 e 23. Ao se declarar participante da glória que há de se revelar, 1 Pedro 5:1, o apóstolo destaca aqui duas verdades importantes. Primeiro, a participação da glória futura não era garantido por causa do seu título apostólico, nem por caminhado pessoalmente com Jesus, mas pelo fato de ser salvo. Segundo, a experiência do sofrimento não é um sinal de abandono, mas sim a evidência de que uma recompensa gloriosa aguarda aqueles que perseveram. Vamos às marcas da liderança cristã. Na sequência, Pedro exorta os presbíteros a apacentarem o rebanho de Deus e define também a forma adequada de exercer esse pastoreio. Os obreiros não devem pastorear por obrigação, conforme Pedro 1:5-2, não como forçados ou constrangidos a cuidar das ovelhas, mas por voluntariedade, movidos por amor a Cristo e pelo desejo de servir, diferentemente dos mercenários que cuidam do rebanho por interesse pessoal. O verdadeiro pastor age por devoção. Segundo, nem por cobiça. Não deve ser guiados pelo lucro vergonhoso ou interesses materiais. Atos 20, 28 ao 35. A liderança deve ser marcada pelo zelo, pelo entusiasmo e o sincero desejo de edificação. Nem com tirania. As ovelhas pertencem a Jesus, não aos ministros. O povo de Deus é simultaneamente seu rebanho e sua herança. 1 Pedro 5, versos 2 e 3. E sem perspectiva da recompensa eterna, o sumo pastor vai retornar para avaliar cada ministério e conceder a incorruptível coroa da glória àqueles que exercem sua vocação com fidelidade. Vamos ao terceiro tema aqui dessa carta, instruções para os jovens. O presbítero Pedro, como ele mesmo se apresenta, dedica atenção especial aos jovens. Com uma abordagem afetuosa, ele os encoraja à vitória sobre o príncipe desse mundo. Como que eles vão ser vitoriosos? Primeiro ponto, sejam humildes. O sentimento de autossuficiência é comum em alguns, levando aos desinteresses pelos conselhos dos mais experientes. No entanto, a sujeição recomendada por Pedro deve ser praticada não apenas em relação aos anciões, mas também ao convívio entre os próprios jovens, sujeitáveis uns aos outros.
A expressão revestivos de humildade remete à imagem de um escravo que se cingia com avental para servir. Esse quadro também traz à memória a atitude de Cristo ao tornar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, demonstrando o seu caráter de servo. Para reforçar a importância dessa virtude, Pedro cita Provérbios 3,34, lembrando que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Abandone a ansiedade. Pedro aqui orienta os crentes a humilharem sobre a potente ou a poderosa mão de Deus, lançando-se sobre ela e todas as suas ansiedades. A palavra ansiedade, do grego de merimenã, transmite a ideia de estrangulamento. É necessário estar vigilante para que essa carga emocional não sufoque a alma, abrindo brechas para a atuação do inimigo. 1 Pedro 5, verso 8. Finalmente, a vigilância contra as investidas do adversário. A batalha espiritual entre o mundo das trevas e os salvos de Cristo é uma realidade constante. Paulo trata também desse conflito com clareza, orientando os crentes sobre a natureza dessa luta e apresentando a armadura de Deus, que são as armas espirituais, para que possamos resistir e permanecer firmes. Efésios 6, 10 a 18. Vamos ao que Pedro apresenta. Pedro apresenta 3 armas também: sobriedade, vigilância e firmeza. Pedro alerta que Satanás anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8 e 9. Esse bramido representa uma estratégia de intimidação, suscitando temor e instabilidade, mesmo sem um ataque direto. O objetivo aqui é paralisar a igreja, a impedir seu avanço no reino de Deus. Na batalha espiritual, 3 elementos são indispensáveis. Primeiro, sobriedade. O termo grego é nepesete, indica autocontrole, ressaltando a importância de manter a calma e a clareza de pensamento nos embates. 1 Pedro 5, 8. Segundo termo, vigilância, refere-se a estar atento e espiritualmente alerta, nos sentidos apurados para discernir a ação do inimigo. 1 Pedro 5, 8, parte B. E firmeza. Pedro exorta os crentes à firmeza na fé. 1 Pedro 5, 9. E na graça. 1 Pedro 5, 12. Destacando a perseverança como uma condição essencial para resistir. Conclusão. O apóstolo aqui encerra sua carta com uma doxologia, exaltando a Deus e mencionando Silvano, que é Silas, na Almeida Revista Atualizada, como seu amunense, e Marcos, seu filho na fé, como colaborador. 1 Pedro 5, 11 a 13. A mensagem de Pedro exorta-nos à perseverança diante das provações, reafirmando que o sofrimento por Cristo nunca é em vão. A glória eterna é a recompensa prometida àqueles que permanecem fiéis. Identificar-se com Cristo no amor e na dor conduz à verdadeira vitória e glorificação com o Senhor na eternidade. Vamos à atividade para fixação. Qual deve ser a atitude do crente diante das investidas de Satanás? E a resposta aqui é: o crente deve resistir firmemente na fé, mantendo vigilância,
sobriedade e confiança no Senhor, que nos concede vitória e restauração. 1 Pedro 5, verso 9. Semana que vem, nós vamos continuar falando na carta de 2 Pedro, que trata do crescimento na fé e na perseverança. 2 Pedro, crescimento na fé e na perseverança, próxima semana. Então, leia a carta de 2 Pedro, medite também, estude a sua revista da Escola Bíblica Dominical para aprender cada vez mais e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.200 vídeos para você. É bastante conteúdo, não é? E aqui nós falamos da Bíblia, trazemos conhecimento bíblico para você, que você possa amar a santa e gloriosa palavra de Deus. Aqui nesse canal não se fala de política, não se fala de vida de líderes. Eu sei que é isso que dá ibope, mas aqui nós falamos da Bíblia. Mesmo que poucas pessoas vejam, o importante é que os poucos que vê aprendam da santa e gloriosa palavra de Deus. E você pode ajudar nós a propagar esse canal, falando para alguém desse canal, para que as pessoas sejam abençoadas por essa informação e conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.